falha do rotor de cauda, ela pode se manifestar de 4 maneiras diferentes, como a gente comentou no início. A gente pode ter a perda física do rotor, a perda do acionamento, ele para de girar, a perda da mudança de comando, de alteração de passo e o travamento do comando do passo. O que nós vamos treinar será a perda de comando do passo do rotor de cauda. Ou seja, nós estamos voando e de uma hora para outra os pedais perdem a efetividade. E eles podem perder a efetividade porque eles quebraram fisicamente, nunca ouvi falar, mas pode perder porque o cabo que aciona lá atrás se rompeu por um motivo qualquer. Então, essa falha de rotor de cauda tem pouca coisa que ver com a perda física do rotor ou a perda do acionamento, que aí a gente seria obrigado a entrar em autorrotação e pousar sem o motor, para poder eliminar a necessidade do rotor de cauda. Então, o que nós vamos treinar? Falha de comando de passo do rotor de cauda, ela vai ser simulada da seguinte maneira: nós vamos provocar a pane no pairado imediatamente antes da decolagem ou durante o início da decolagem. A gente vai iniciar a decolagem, tirar os pés dos pedais e deixar os pedais do jeito que eles estiverem e vamos levar o helicóptero até a perna do vento, sem tocar nos pedais, e vamos voltar para o solo sem tocar nos pedais. Existem várias técnicas, ou pelo menos mais de uma técnica, para pousar o helicóptero sem os pedais, e o que nós vamos tratar aqui é a maneira que nós adotamos na EFAI. Então, primeira coisa, o procedimento do manual de voo. O manual de voo na perna do vento manda ajustar a velocidade entre 60 e 70 nós e usar o teste hidráulico. Por quê? Porque ao pressionar o teste hidráulico eu estou tirando pressão do sistema de controle hidráulico do helicóptero e ao tirar essa pressão, as massas de balanceamento do rotor de cauda vão fazer o rotor correr automaticamente para o passo neutro. Então, essa é uma característica apenas do esquilo. Mesmo em outros helicópteros da linha Eurocopter, essa coisa não vai funcionar. No Colibri, por exemplo, não tem esse tipo de procedimento. Como o esquilo tem um efeito colateral do sistema hidráulico e ao retirar a pressão faz com que o rotor corra para o neutro, nós vamos então desenvolver uma maneira de trazer o helicóptero para o solo depois que a gente ajustou o rotor para o neutro. Então nós vamos chegar na perna do vento com o helicóptero completamente derrapado para a esquerda, ou seja, com o nariz para a direita, porque o pedal direito estará aplicado. E aí, na perna do vento, com velocidade em torno de 70 nós, nós vamos pressionar o teste hidráulico. Pressionado o teste hidráulico, a buzina vai tocar, nós vamos contar mais ou menos 3 a 5 segundos e pressionar de novo, porque senão vamos ficar sem o hidráulico. Já estamos sem o pedal e a gente não pode agravar a nossa situação, tirando também o hidráulico do circuito. Com o teste hidráulico retornado para a posição normal, as coisas se normalizam e o helicóptero vai voar, continuar derrapando para a esquerda, o velocímetro vai indicar um pouquinho melhor a velocidade, porque a derrapagem diminui, e a partir daí nós vamos então meio que fotografar essa atitude, porque nós temos que reconhecer com que atitude de guinada o helicóptero está quando a falha é de comando do passo do rotor de cauda e quando a velocidade estiver em torno de 60 a 70 nós. Porque a deriva ela foi calculada, o ângulo dela foi calculado para que dê voo mais ou menos alinhado com o rotor também alinhado lá atrás. Então, quando a gente também estiver mais ou menos em velocidade de cruzeiro entre 90 e 110 nós. Então, se eu tiver com falha de rotor de cauda, depois que eu pressionei o teste hidráulico, se eu estiver voando entre 90 e 110 nós, em princípio eu devo ter o fio de lã alinhado, que vai representar a derrapagem nula. Como nós vamos estar no tráfego, nos preparando para pousar nesse momento, eu terei velocidade entre 60 e 70 nós, voo derrapado para a esquerda e eu tenho que me preocupar em manter o helicóptero nivelado lateralmente. A tendência de todo mundo é, como eu estou derrapando, estou com o nariz para a direita,
eu deixar o helicóptero inclinar para a esquerda. E aí, poxa, complica, aumenta o arrasto, a velocidade não se mantém constante e a gente não consegue fazer o nosso procedimento. Então, nós vamos fazer o nosso tráfego normal, só que a gente vai procurar aproximar com a velocidade em torno de 50 nós, deixando para reduzir a velocidade para 40 ou abaixo de cíclico, de atitude. Então, nós vamos procurar, se o espaço da pista permitir, nós vamos procurar terminar a nossa aproximação em torno de 500 metros antes da pista, nivelado, a muito baixa altura, praticamente raspando o patim na grama, de forma que eu vou descobrir qual é a minha posição de coletivo que me dá voo nivelado, com o nariz para a direita, naquela altura constante e com velocidade também constante e abaixo de 40 nós. O ideal, qualquer coisa entre 20 e 30 nós, mas isso vai depender de vento, de que lado que está, como é que são as condições ambiente naquele momento. E também, é claro, depende do peso da aeronave, da altitude do local e da temperatura. Mas nós vamos ajustar isso no sentimento, ou seja, eu vou colocando coletivo e agindo para manter o helicóptero nivelado e não deixando que o nariz corra antes da hora. E vou voar, a partir do momento que eu consigo voar constante, em altura e velocidade, e com essa velocidade mais ou menos confortável, entre 20 e 30 nós ali, ou 20 e 40 no máximo, quando eu chegar em cima da pista, eu vou me preparar para o pouso. E aí, nós vamos usar uma característica que é exclusiva do esquilo, que é fazer o nariz correr para a esquerda usando o cíclico para trás. Então, nós vamos trazer o cíclico ligeiramente para trás, não tanto que o helicóptero suba, nem tanto que ele mude a atitude, é só o suficiente para entortar um pouquinho o rotor para cima, de forma que eu aumento quase que imperceptivelmente o meu arrasto e aumentando o arrasto eu perco velocidade, porque eu não vou mexer no coletivo, e eu perdendo velocidade, a deriva perde eficiência, e como a deriva está puxando a cauda para a esquerda, na hora que ela perde eficiência, ela para de puxar ou ela puxa menos. E ela puxando menos, o nariz vai correr suavemente. É completamente diferente de a gente aplicar potência que o nariz corre brusco para a esquerda. Então, ele vai correr ligeiramente para a esquerda e quando ele estiver chegando perto do alinhamento com a pista, eu tenho que estar encostando as lâminas traseiras dos patins no solo. Na medida que eu encosto as lâminas no solo, o arrasto aumenta mais, eu posso inclusive abaixar o coletivo se for o caso, e eu consigo terminar de parar o helicóptero trazendo o cíclico para trás e para a direita. Por que para a direita? Porque eu não quero que ele corra mais para a esquerda, eu quero manter o alinhamento dele. Se a gente fizer isso numa condição ideal, a gente vai tocar e correr um pouquinho só. Se a gente estiver muito pesado, pode ser que a gente tenha que correr um pouco mais, mas o ideal é não deixar o helicóptero perder a proa. Os erros principais são, quando eu estou transladando o helicóptero baixinho, pertinho do chão, velocidade constante, a gente deixa o helicóptero inclinar para a esquerda, inclinou para a esquerda, o nariz levanta, aumentou a superfície de arrasto, a velocidade cai, e antes de chegar na pista o nariz correu. Então não pode perder tempo. Se o nariz correr antes da hora, temos que arremeter. E arremeter rapidamente, nariz para frente e potência, para garantir que a gente consiga retornar o nariz para a direita. Não se pode, é uma manobra que a gente fica muito perto do acidente. Não se pode deixar o nariz passar mais do que 15 graus, mais do que 15 a 20 graus para a esquerda. Se ele passou e não deu para pousar, arremeta com decisão. Se passou e começou a girar, tem duas maneiras de tentar sair dessa situação. No nosso treinamento, nós não vamos colocar os pés nos pedais. Então, começou a girar, vamos aplicar potência, subir e depois vamos enfiar o coletivo embaixo para tentar desacoplar o motor do rotor de forma que o torque desapareça e a gente consiga sair em frente. A segunda maneira de fazer isso é manche todo para frente, potência para não deixar bater,
e deixar o helicóptero girar abrindo uma espiral, porque o manche todo para frente, ele vai girar todo torto, mas vai abrir uma espiral de forma que a nossa velocidade tangencial vai aumentando ao ponto que chega uma hora que a deriva ganha tração e ela permite que a gente saia pela tangente, como se diz. Então, essa é uma questão. Não deixar o nariz correr antes da hora é o principal, porque depois que ele corre, fica muito difícil de consertar. Um outro erro é, na hora de tocar, querer aplicar potência. Não se pode aplicar potência para pousar, entendeu? É completamente errado, é inaceitável e é muito comum as pessoas dizerem: venha nivelado e na hora do toque puxa um pouquinho o coletivo para alinhar o helicóptero e depois pousa. Não dá para pousar desse jeito, é preciso acreditar. Se tiver vontade de dar o coletivo, dê o coletivo para arremeter. Não se pode pousar aplicando potência. Nesse caso aí, diferentemente do pouso normal, a gente vai trazer o helicóptero com potência constante e, se eventualmente for possível abaixar o coletivo, não tem problema. Mas o ideal é tocar com o coletivo parado. Um outro erro frequente é a pessoa não perceber o voo nivelado. Então, vamos relembrar que a barca do esquilo, o piso dele, ele é inclinado 4 graus para frente. Então, quando o patinho está nivelado, o piso está 4 graus à frente. Quando a gente fala para colocar o helicóptero em voo nivelado, em atitude de voo nivelado, é com o piso 4 graus para frente. A tendência de todo mundo é nivelar o piso e, com isso, a gente perde velocidade muito rápido e o nariz corre e a gente não consegue pousar. Então, é um procedimento que eu considero o mais delicado do esquilo. Exige um nível de treinamento, principalmente, muito grande. Exige um cuidado muito grande, mas não é nada que seja impraticável ou impossível de fazer. Qualquer um tem a obrigação de conseguir fazer e todo mundo consegue. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se deixar o helicóptero tocar de lado, tanto derrapando para a direita quanto derrapando para a esquerda, a gente pode tombar o helicóptero e as consequências vão ser muito graves.